E eu já estou aqui com a Nívia Tomei, que é consultora de eventos. Tudo bem, Nívia? Bom dia. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Que ótimo. Nívia, então eu queria que você começasse falando qual é a principal diferença de um casamento na cidade e de um casamento no campo. Bom, primeiro, a principal diferença é a localidade, né? Então, você vai sair um pouco da sua zona de conforto, que é de um buffet dentro de uma cidade, onde, em caso de emergência, tudo é mais perto. Então, a diferença é essa. Você tem que ter alguns cuidados quando você procura um casamento num local, num sítio, numa chácara. E normalmente são cuidados que as pessoas não se atentam porque não estão acostumadas Exatamente. com o campo. Isso. Por exemplo, esse é um assunto vasto, na verdade. Tem muitos detalhes, A gente muitas vai falar, dicas. a gente vai falar de muita coisa aqui. Mas eu enumerei 3 detalhes que os noivos, quando vão procurar um local desse, eles acabam esquecendo, na verdade. Quais são? Bom, você já escolheu o local, achou lindo, perfeito, cenário maravilhoso, que é a natureza abençoada, mas muitas noivas esquecem do trajeto, né, do itinerário. Eu já, como trabalho vários anos com esse tipo de casamento, de eventos, o que acontece? Vamos dizer que chova. Já teve casos de que não teve casamento porque choveu, ficou todo o trajeto com lama e todos os carros parados. Então, as noivas esquecem do trajeto, verificar se é viável, se em caso de emergência, qual é o plano B, né? Que, inclusive, um casamento no campo, você tem sempre que pensar no plano B, né? E tem também a questão da sinalização para que as pessoas possam chegar, né? Isso, a sinalização. Então, não se preocupe só com o trajeto, mas sinalização. Se é um local muito distante, coloque aquelas plaquinhas, né? Mas também não esqueça de tirar. Né? Porque isso também é até ruim para a natureza também, porque a gente já foi em alguns casamentos distantes que você acaba vendo plaquinhas de casamentos anteriores. E não é legal. Legal ter esse cuidado. Tem um cuidado até com a natureza, né? Porque pode cair, começa a degradar, e não é legal. Então passou no máximo 2 semanas, pede para alguém, vai lá e retira as plaquinhas. Mas é legal ter essa sinalização. Segundo item importante que muitos noivos esquecem, até mesmo em eventos em cidades, é a questão do gerador, Andréia. Já ouvi muitos relatos, exatamente, da cerimônia e a festa no escuro, né? Se aqui na cidade, muitas igrejas, inclusive, não possuem gerador. Se acontece isso, mas é mais fácil. Agora, se você está num campo, num sítio que é distante, como que você vai se virar? Né? Verdade. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com essa parte do trajeto, a parte do gerador e também no campo com isso de zika, né? Esses pernilongos. Sim. É legal você também se preocupar, deixando alguns repelentes para os convidados passarem, caso for necessário. Mas é bom pensar Vela em todos de citronela também ajuda. Vela de citronela, tudo, exatamente. Ah, legal. Dicas ótimas, preciosas, que a maioria muita dos casais gente esquece. não se dá conta, né, em relação a isso. É. Você trouxe aqui várias coisas, né? A mesa tá linda, a gente tem aqui também outros detalhes, a almofada. Queria que você falasse um pouquinho, você estava me explicando da questão da identidade visual, né? A identidade visual ela é muito importante. Por quê? Porque a partir de um elemento, de um detalhe floral, você pode colocar em todos os itens que compõem o casamento. Até mesmo, como você mencionou, uma almofada. Geralmente você tem um lounge, né? Então você pode deixar a almofada com a mesma identidade do que você instituiu para o seu evento. Por exemplo, você vai colocar em convites, marcador de mesa, você vai colocar até, olha que gracinha, que você distribui vale conforto, para depois você distribuir o chinelinho para as madrinhas e convidadas dançarem, né? Ou seja, na parte do Lágrimas de Alegria. Esse é um elástico? É, como se fosse para a alcinha. Eu já pensei, digo, lá pelas tantas, a pessoa tá com calor, já tira, até prende o cabelo. Mas muitas noivas, elas disponibilizam isso no toalete, junto com o kit toalete. Que legal. Então tem kits maiores também. Esse aqui, e tá vendo? Ó, todo com a mesma identidade. Vou tirar aqui da frente um pouquinho, para o Marcelo poder mostrar. Todo, ó. Então você pode deixar também hastes flexíveis, alguns medicamentos, né?
que são liberados, claro. E você também pode colocar algo para prender o cabelo. Então tem outros tipos de kit também. E aí você pode colocar na parte de reserva de mesa, no menu, no bem casado, nesse cone para jogar pétalas. Tá vendo? Todo praticamente é a mesma identidade. Ah, olha que legal isso. Aqui tudo são pétalas de flores. Para os convidados ou as madrinhas, né, jogarem os noivos quando termina a cerimônia. Esse é o arroz. Olha que legal. Que aí é só rasga. Chuva de arroz. Chuva de arroz. Até o pacotinho tá personalizado. Né, com a mesma identidade visual. Olha que legal. E lágrimas de alegria também. Que são os lencinhos, caso alguém se emocionar. Ou mesmo se tiver suor, algo para retirar o excesso. Não precisa ninguém se preocupar em borrar a maquiagem. Tem lencinho. Exatamente. Aqui. Que legal isso. E você também vai personalizar toda a parte de convite. Você vai personalizar, olha que gracinha, Andréia, os hobbies que você pode entregar. Esse é de criança, você pode pôr daminha. Aí eu trouxe um aqui também que praticamente é igual, que você pode colocar já com o nome das madrinhas. Né? Então, ou seja, a noiva está pensando em todos os detalhes, mas sempre com a mesma identidade visual. Muito bacana isso, olha. Muito legal. E tem algumas lembranças também, né? Tendências que eu pesquisei bastante, inclusive depois eu vou mencionar os fornecedores, que são os melhores, um dos melhores de São Paulo, né? E pesquisei bastante e tem alguns diferenciais para lembranças para madrinhas, que estão sendo bastante usados. Né? Esse aqui é como se fosse uma nécessaire, né? Para noiva. Aquela bolsinha que eles chamam de clutch. Clutch, exatamente. Então, ou seja, aqui é um exemplo, claro, né? Então, você vai poder personalizar também com a mesma identidade visual. E aqui nessa plaquinha você já pode colocar o nome de cada madrinha. E o acabamento é perfeito, ó, em tecido, em cetim, também com o mesmo detalhe do que foi usado no convite, né? Todo um cuidado, né? Inclusive do acabamento. Inclusive também, isso aqui também é uma novidade. Isso daqui é como se fosse aquelas bolsas térmicas, né? Na Onda Fit. Aí só tem um enchimento. Na Onda Fit, então na Fitness, então a noiva, ela também dá para as madrinhas, que ela vai poder levar uma fruta, ou seja, são lembranças úteis, né? Tanto a nécessaire, né? A clutch, a bolsa térmica. Então, queria que você falasse de uma coisa que eu achei incrível em relação aos sapatos. Ah, legal. Vamos lá. Bom, primeiro, antes de mostrar esse detalhe, eu vou só passar uma dica para uma noiva, para as noivas. Bom, sapatos. Geralmente, quando o casamento é no campo, né? Geralmente é na grama. Então, uma dica também é que o sapato da noiva seja com um saltinho um pouquinho mais largo, né? Então, você tem esse sapato e você tem depois que vai ser mostrado ali um sapato já estilo sapatilha, mas que não perde a beleza, porque ele pode ser em renda, pode ser com brilho também, com strass. Entendi. E para as convidadas, tá aqui uma dica que a noiva também pode se preocupar, né? Já com as convidadas e madrinhas e já disponibilizar no evento, que são os saltinhos, protetor de salto de silicone. Porque assim, o legal também, né, Andréia, que a noiva avise antes, né, qual é o estilo, qual é o dress code para o evento dela. Mas se for alguma madrinha desavisada, vou mostrar aqui, e for com algum salto desse e realmente não tenha tablado, seja realmente na grama, é legal disponibilizar. Que é esse aqui, esse protetor só retira. São 2 tamanhos. Então isso é bem bacana. Pode pôr aqui, protege o saltinho. Protege o salto, não vai deixar a madrinha e a convidada chateada porque estragou o salto dela, porque afundou, né? E é fácil, chegou, coloca, depois tira, né? Então isso aqui é uma dica bem bacana para as noivas disponibilizarem para as convidadas e madrinhas, né? Bem legal. Qual é a sapatilha? Você falou que tem uma sapatilha ali, isso, né? em frente à almofada. Mostrar aqui. Marcelo, será que você consegue? Ó, tem uma sapatilha aqui, ó. Isso. Na verdade, essa loja ela é especializada em sapatos, né? De noiva e festas. Esse é só um exemplo que eu trouxe, mas para mostrar que não perde, né, o charme, mas não tem salto. E se for um salto, que seja um salto mais grosso, para dar mais sustentação e não afundar na grama. E você tem os chinelinhos também ali, que são personalizados também. E também você tem a parte de levar aliança, que sai da almofadinha, que são as topiaras. Né? Olha que diferente. Lindo tá vendo? mesmo. Não tem saltinho,
Pode ser em outro material, mas é só para mostrar para a noiva que ela Aí não fica- perde o e charme. fica confortável, E fica né? confortável, que é o mais importante. Muito bacana. Aí tem toda a parte, né, de convites, tudo que se possa imaginar, dá Isso. para personalizar e fazer E eu trouxe essa identidade. a identidade visual, que é muito importante, fica super charmoso, né? Legal. Eu trouxe também ali um álbum de fotografia, na verdade também um ótimo profissional, e esse daí me chamou a atenção até pelo tema do programa, que é em capa de madeira, né? Uma sugestão, e os nomes dos noivos são entalhados. Então pode ter desenho, floral, mas fica bem bonito e já fica no clima. Sim, fica E algo tem mais... uma novidade que é bem bacana, que é a realidade aumentada. Muito Como legal. funciona isso? A realidade aumentada ela está sendo usada nos álbuns, nos convites e nos saves the dates. O que é? Você baixa um programinha, o convidado, quem for ver o álbum, baixa o programa. Em algum local da lâmina da foto, você vai se aproximar com o celular e vai aparecer na tela do celular algo em movimento. Que legal isso. Por exemplo, olha aqui um exemplo. Por exemplo, se você está vendo o álbum da noiva, aí tem a entrada dela. Você se aproxima em algum canto, algum local específico, aí vai mostrar o movimento, a noiva realmente entrando, né? Então são duas emoções no mesmo local, que é a emoção impressa e a emoção em movimento. Tecnologia já... E isso pode ser em save the date, pode ser em convite, de repente os noivos dando um recado ou mostrando alguma imagem. Save the date é aquele aviso. Aviso para né? eles se preparar que vai ter o evento, vai ter o casamento deles. Então essa realidade aumentada fica bem bacana, é um diferencial. Nossa, tem muita coisa que a Tem. gente poderia ficar horas falando. Mas eu já queria te agradecer, Nívia, por ter vindo aqui, ter dado essas dicas. Acho que só essas poucas dicas que você deu já valem pra gente. Deixa então os teus contatos. Isso. Na verdade, tem bastante assunto, né? Tá. Aqui é só um exemplo. Então, quem tiver dúvida, pode me escrever no contato, @spacocasar.com.br. Creio eu que vai passar os meus contatos. Os contatos também dos fornecedores, que são maravilhosos. Ana Fuji, TS Cards, Roberto Tamer, o sapato Joana Guidorize e também o Bem Casado da Kika Doces, né? Legal. Essas dicas todas, a gente vai fazer o seguinte, a gente também vai deixar no nosso site, na postagem que a gente faz sempre nas redes sociais. Então, os contatos dos fornecedores, além do contato da Nívia, claro, a gente vai deixar tudo lá para você acessar e olhar direitinho. Só Tá se certo? programar, fazer tudo com carinho, que tudo dá certo. E capriche nos detalhes. Última perguntinha. Sim. Quanto tempo assim que leva esse planejamento? Um ano é pouco? Principalmente para um casamento no campo, para você realmente escolher o local ideal, tomando todos aqueles cuidados, tem que se programar um pouquinho antes, um ano e meio, sempre melhor. Tudo que você fizer antes não vai ter erro. Vai ser um sucesso. Legal. Obrigada, Nívia. Eu Te que agradeço agradeço. muito por ter vindo aqui. Agradeço pela oportunidade. Qualquer dúvida é só me escrever. Muito obrigada. Obrigada, Andréia.